Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez aqui o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a edição, se eu não me engano, edição de número 246 dos Mosaicos do Novo Ciclo, tema do nosso programa hoje. Por que é o tema do nosso programa hoje, Mosaicos do Novo Ciclo? Porque em 27 de julho de 2005, eu inaugurava o programa Vida Inteligente na TV Floripa, 27 de julho de 2005. Hoje nós estamos no dia 27 de julho de 2017, ou seja, hoje exatamente numa quinta-feira, naquele tempo era numa quarta, hoje coincidiu a data com o dia do nosso programa, o Vida Inteligente completa 12 anos. 12 anos de algo muito significativo, um programa diferenciado, um programa que me completa assim como pessoa, né? Porque eu me sinto fazendo alguma coisa útil, né? Com os convidados que eu tenho trazido aqui para vocês ao longo desse tempo, e também especialmente aqui do nosso irmão Jorge Antônio Ouro, que agora, logo mais em setembro, no dia 28 de setembro de 2017, nós vamos fazer 12 anos da série Mosaicos do Novo Ciclo. Então, mas hoje eu trouxe o Jorge no aniversário do Vida Inteligente aqui, dos 12 anos, para eu conversar com ele. Eu quero saber na visão dele, o que nós fizemos nesses 12 anos, na verdade? O que significa toda essa conversa que nós trouxemos aí? Adiantou alguma coisa ou não adiantou? Eu quero ouvir o ponto de vista dele, vocês aí que vão conhecendo o programa, alguns conhecem há 2 meses, outros conhecem há 5 anos, outros que estão nos acompanhando desde o começo, mas eu quero levar a discussão exatamente isso. O que serviu na sua vida? O que serviu na sua vida, Jorge Antônio Ouro? Na minha eu sei o que serviu também, né? Muita novidade, muitos insights em função de tudo aí que o Jorge tem falado ao longo desses 12 anos, e eu quero saber o que nós fizemos. Cada um dentro da sua crença, cada um dentro do seu pensamento. Eu acho que é um bom tema para a gente falar. Então, primeiro, prazer em receber você de novo, né? É uma alegria sempre. Satisfação vir aqui. Sempre digo, a gente mora na mesma cidade, mas esse corre-corre é... Então, tem gente que tem ciúme de mim. Ciúme no bom sentido, inveja, né? Pô, pergunta pro Jorge, fala com o Jorge, então eles acham que eu tô com você a toda hora. Então, isso aqui não tô, infelizmente não tô. Eu gostaria de estar com ele conversando. Por que eu gostaria de estar com ele conversando? Porque hoje, eu pelo menos, eu sou seletivo no que eu converso. Não me satisfaz ficar em roda de amigos falando besteira não, falando coisas fúteis, não me completa mais, eu não consigo mais isso, eu prefiro estar pesquisando, fazendo alguma coisa. Então quando eu me refiro ao Jorge, é porque a gente conversa coisas comuns, né? Me lembro do saudoso Alvin, que eu sempre cito também aqui, porque o Alvin não tinha piadinha, não tinha coisa nenhuma, era só filosofia e só estudo, então era bacana, ele dava valor ao tempo dele. Então é isso que eu digo. Então o Jorge, eu vejo ele, quando a gente se encontra para gravar ou para passar o programa, é a oportunidade que eu tenho de conversar com ele. Então, me desculpem, muitas vezes vocês fazem perguntas que eu tenho que formular para o Jorge, mas não tem jeito, porque o contato que eu tenho com ele é quase igual ao contato que vocês têm com ele, apesar de morarmos aqui, né? A gente se vê às vezes nem a cada 15 dias, porque às vezes grava mais de um programa. Perfeito. E a gente fica um mês sem conversar. Exatamente. Então. E conversamos por e-mail. Ou então quando você reclama por telefone que você mandou e-mail e eu não respondi, né? Isso aí, essas reclamações não vou fazer hoje, não. Não vou fazer. Então, Jorge, o Mosaicos do Novo Ciclo foi o nome que surgiu, você disse que eu que falei esse nome. Foi. Não importa, O que vem a ser, vamos rememorar então. Mosaicos do Novo Ciclo, o que é? Esse termo é um termo novo. Se você for pesquisar, se você for entrar no Google, vai cair no programa Vida Inteligente. Não tem lugar nenhum Mosaico do Novo Ciclo. Entendeu? Então é isso. Quero saber então o que significa. O que significa um mosaico? Olha, eu falo demais sempre no começo, mas não tem problema. Porque vejam, eu continuo assim naquela questão do pequeno, né? Que o Jorge já valoriza o pequeno, né? Como é que pode um programa, você já falou sobre isso, mas eu quero que você repita, um programa dentro desse planetão aqui, um programa localizado em Santa Catarina, um estado de um país chamado Brasil, no sul,
uma cidade com 400 mil habitantes, né? Grande Florianópolis é bem maior do que isso. Uma TV comunitária, ou seja, o que é uma TV comunitária? Uma TV comunitária é uma TV que só pega na cidade, só pega aqui em Florianópolis. A transmissão da NET, pelo cabo. Pela internet nós estamos no planeta inteiro, no mundo inteiro. Então, o que foi acontecer aqui em Florianópolis, né? Uma cidade assim pequena, com uma televisão comunitária, com um programa que começou a falar de coisas que você bem sabe. Nós vamos fazer um feedback hoje desses 12 anos, que nem aquela história que nós começamos com revelações sobre o passado e o futuro da humanidade. E está durando, né? 12 anos, também não sei porquê. Né? Não é, a conversa podia não estar durando. É porque um tipo de assunto, assim como o que a gente tem conversado, nos encontros que eu venho, né, conversar com você, por conta do nível de abstração, ou por conta do nível de não entrelaçamento a alguma coisa mais densa que traga resultado imediato, ou que seja divertida, ou essas coisas que atraem as pessoas hoje de maneira geral, né? Então, pela falta desses elementos mais concretos, com certeza não era para durar tanto tempo. Também acho. Isso de certeza. Talvez a grande hipótese seja que o programa em si, ele já é um resultado do que seja um novo ciclo. Porque quando a gente mede e emite opinião, um programa com esses assuntos, nesses moldes, né, sem sortear nada, né, não tem malabarismo, não tem mágica. Nada. Ele não duraria sem patrocínio. Principal ainda, sem patrocínio. Não, vamos chegar lá. Então não duraria 6 meses. A gente está tomando como base os referenciais que a gente tem de até então, né? Claro. Ninguém nunca durou, né? Mas também ninguém nunca fez alguma coisa assim nessa escala que você está fazendo. Então talvez isso seja já a demonstração que naquele dia em que a gente começou a conversar, em setembro de 2005, 28, e que é tido como o início do novo ciclo avatárico, talvez tenha sido disparado um processo mesmo, e o fato de haver abertura para que daí você continue fazendo isso depois de tanto, você e tantos outros que podem estar fazendo ao redor do mundo, a gente não sabe, né? Não sabe. Então por conta de já haver uma ambiência para que isso seja possível. Tinha um conjunto de artigos, era o Mosaicos da Tradição Antiga. É mesmo? Da Arana, né? Da Arana tem? Mas da Arana antiga, assim, de 24 a 30 e pouco, né? Sim. Mas quem criou quem escreveu e quem criou a expressão Mosaicos da Tradição Antiga foi o Frade Ávulo. Frade Ávulo, ele é o arquivista das bibliotecas de Duarte. Opa! Tá. Então, ser de alta estirpe, sabido porque lê há alguns milhões de anos, né? E então escreveu alguns com esse nome. E eu acho que se aplica muito ao que você acabou, mas eu só fui lembrar disso bem depois que você já tinha começado e já tinha titulado o programa, né? Daí talvez o Mosaicos do Novo Ciclo seja a humanização do que seria o Mosaicos da Tradição Antiga. Não que a gente tenha competência ou sabedoria. Já gravei aqui, já vou pesquisar. Será que eu vou achar alguma coisa aí? Mosaicos da Tradição Antiga? Talvez eu ache. Se você não encontrar, eu te mando os artigos. Eu gostaria, sim, claro. Porque como são artigos da Dharana, né? Daí eu coloco na forma adequada e eu te envio. Tá. Então daí talvez essa iniciativa ou essas iniciativas, né, como o Mosaicos, eles já sejam a humanização de alguma coisa que estava sendo engendrada antes, né, de acontecer o ponto referencial do novo ciclo, em preparação para o novo ciclo. Que sabe que tudo que foi feito em termos de evolução humana, né,
não vou colocar nem milhões de anos, mas nas últimas centenas de milhares de anos, ele tinha um ponto de chegada, tinha um ponto de inflexão, né, nesse processo, que seria o início do ciclo avatárico de Maitreya Buda, né? Isso se inicia em 28 de setembro de 2005. Talvez a partir daí, a forma como a gente vê as coisas e a forma como a gente analisa as possibilidades, ela tenha mudado, ou deva ter mudado, ou deve ter mudado radicalmente. O que você estava me falando aqui, você falou das bibliotecas de Duarte, e eu só apareceu, eu tenho que comentar. Eu fui contatado por esses dias por alguém que tem acessado as bibliotecas. E essa pessoa... Bibliotecas da onde? Daquela região do Sistema Geográfico Sul Mineiro. Me passou a informação porque se abriu comigo, porque você não pode conversar certas coisas com qualquer pessoa, então as pessoas têm medo. Então essa pessoa me passou o que ela está experienciando, o que ela está sentindo, onde ela acessa, algumas coisas que são permitidas que ela leia em livros enormes, sabe, livros grandes, tudo isso aqui. Então eu achei muito interessante, e são gigantes, são seres muito grandes, né? Lá nas montanhas. Isso aí aconteceu na Morebe também. A Morebe é uma montanha do lado de São Lourenço, né? Então é interessante. Eu prefiro acreditar porque dá para sentir como é que se diz, a vibração da pessoa que está contando, a honestidade. Se é miração, se é qualquer coisa, que eu sei que não é outra história. Depende qual é o lugar que ela vai ler, depende o que... Eu não quero dar a localização certa, eu te dou em off depois, para evitar de identificar a pessoa. Mas qualquer coisa são experiências mas é de cada Sistema um. Geográfico Sul Mineiro, região de Aiuruoca, por ali, essa região assim, né? Bem no Sistema Geográfico ali. É porque né? Então. Você me fala uma palavra, uma frase qualquer, você me fale depois sobre isso aí, eu já te digo se procede ou não. Tá bom. Tá bom. Então, agora, Jorge, o que aconteceu então? O que você tem sentido? Nossa, para mim foi uma mudança incrível, assim. As pessoas dizem que eu mudei, patati patatá, isso não vem ao caso. O importante é que alguma coisa mudou realmente, porque mudou realmente, eu digo, como é que tem palavras que me fogem. Aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa nesses 12 anos, porque o programa tem se fixado, as pessoas passam umas para as outras descobrem por acaso ou causalidade que você fala. E então eu vejo que é um processo moroso, porém contínuo, bem contínuo. A análise morosa é puramente concreta. Tudo né? bem, exatamente. Considerar em 100 mil anos, 200 mil anos, isso é ultra, hiper rápido, né? O que está acontecendo agora, né? Então eu quero saber agora, você que tem a sua percepção, você tem o seu ponto de vista, alguma coisa realmente fantástica. Trouxemos à tona, você está trazendo a filosofia, não sei se eu posso chamar de filosofia da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim. É a filosofia, ótimo. Filosofia eubiótica, ou filosofia de Ekbel, ou filosofia de Maitreya. Ótimo. Então isso é bacana, isso fez com que as pessoas procurassem saber mais sobre isso. Muitas pessoas se filiaram à SBE, muitas pessoas começaram a participar. Então, e tem sido feita uma corrente bacana, porque você conhecer a sua história, como a gente tem falado todos esses anos aqui, a história do ser humano, né? Daquelas 3 perguntas que você me fez por ocasião que você me entrevistou, de onde você vem, quem você é, de onde para onde. Exatamente. Então, eu acho que o programa tem feito desses anos todos exatamente esse tipo de ação, ou seja, instigar, fomentar com que as pessoas despertem essa curiosidade e a vontade de buscar essas coisas com os subsídios que você graciosamente tem nos passado ao longo desses anos. Então, eu quero, no seu ponto de vista, o que nós fizemos efetivamente nesses 12 anos?
para qualquer ação que a gente faça na vida, né? Você na sua vida, eu na minha, cada um de vocês em suas vidas. Daí tem três círculos, como qualquer movimento esotérico, sempre são 3 círculos, né? Onde as coisas acontecem. Então tem 3 círculos em que essa análise ela é cabível. Vamos lá. O primeiro é dentro do teu próprio mundo, na tua alma o que aconteceu com alguma coisa que você fez. Independente se foi uma briga de hoje, ou ajudar alguém, ou alguma coisa que você aprendeu, sempre vai analisar em 3 círculos, porque é onde vai ter impacto aquilo que acontece. Sempre vai em 3. Então, primeiro na tua própria alma, assim, o que aconteceu, qual é a decorrência daquela tua ação. E tem decorrência. Segundo círculo, aqueles envolvidos na ação, né, qual é a decorrência para eles derivada da tua ação ou da tua interação com eles. No meu caso, esse segundo círculo é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Ok. Né? O primeiro círculo é a minha alma, eu como pessoa, como Jorge. O segundo círculo é a Sociedade Brasileira de Eubiose, instituição, que é a Ordem do Santo Grau, né? Sim. Instituição filosófica que norteia a minha vida. Minha vida ela se baseia desde sempre pelo que representa a Ordem do Santo Grau. Eu me esforço para que seja assim. E o terceiro círculo, que daí está além do que seria a SPE, ou a Ordem do Santo Grau, que aí é a humanidade como um todo. Então, não é minimalismo e nem megalomania. Qualquer ação que você faça, qualquer coisa que você pense, qualquer atitude que você tome, tem impacto em você, no teu entorno imediato e na humanidade como um todo. Independente do quão mínima seja essa ação, ou do quão gigantesca seja essa ação, do quão exposta seja essa ação, ou do quão secreta seja essa ação, sempre vai ter impacto nesses 3 círculos, sempre. Né? Então a gente achar que vai fazer alguma coisa errado e que daí isso vai ter impacto ou não só na minha vida é um erro primário. Ele tem impacto na minha vida, naqueles com os quais eu estou ligado e na humanidade inteira. De alguma forma, alguém vai ter que arrumar a bagunça sempre em escala. Na contrapartida, o bem. Por menor que seja o bem ou que eu faça, ou por mais secreto que seja o bem que eu faça, ele tem impacto na minha alma, tem impacto no meu entorno, né, e tem impacto na humanidade como um todo. Porque a humanidade, o que ela é? É só o somatório dos segredos dos seres humanos. É um conjunto de almas. Uma nação é um conjunto de seres com um karma compartilhado. Uma instituição filosófica, um conjunto de seres com objetivo compartilhado. Uma alma, um conjunto de seres subordinados a uma vontade, subordinado a um eu superior, que sou eu. Né? No caso, então, do Mosaicos, né? Então, no primeiro círculo, o impacto disso na minha vida foi muito grande e tem sido um aprendizado constante. Primeiro porque é uma tábua de salvação, né? Assim, que é a única coisa que me liga, né, ao né? Isso é verdade, né? A única coisa que me liga ao mundo, que me mantém, tipo assim, um trabalho para fazer, uma razão para eu vir... E te tira da toca. Uma razão para eu vir conversar com alguém. Você é uma das poucas pessoas com as quais eu converso nessa minha vida, né? Então, o Mosaicos para mim é a tábua de salvação. E vir aqui e tentar trocar ideia, sempre assentado nos assuntos que você engendra os assuntos, né, e pare os assuntos, e eu venho aqui e faço o meu papel, né, de convidado, que é o quê? Comentar sobre assim, você pare a cria, eu falo assim, nossa, essa cria isso, essa cria aquilo, mas então daí esse ato de verbalizar as impressões que eu como discípulo tenho, baseado nos assuntos que você engendra, que você traz do invisível para o visível, também tem sido um impacto muito grande para mim nesses 12 anos, porque foi necessário adaptar o código de linguagem, que o meu código de linguagem, antes de vir conversar com você, era absolutamente 100% brucutu. Não converso com ninguém, não tinha nada para conversar com ninguém, não queria conversar com ninguém, não precisava ter código de linguagem com ninguém, então foi um grande aprendizado.
o outro grande aprendizado, ainda dentro do ambiente da minha... Eu estou exemplificando Vamos o lá, meu, fique mas à vontade. se aplica em escala exatamente o que acontece com cada um, né? Exatamente. E aí, assim, então um grande aprendizado do código de linguagem, e vem uma coisa muito interessante ainda nesse primeiro círculo, que é o aprendizado com todas as pessoas que foram se achegando, né, que foram vindo ao longo desses anos e se entrelaçando, se incorporando nesse egrégora que é hoje o programa Vida Inteligente ou Mosaicos no Ciclo. É um ente vivo, com uma personalidade, né, com uma tônica de personalidade, e ele em si é o somatório das expectativas, amores, ódios, dores, Tudo. horrores, medos de todos que o compõem. Cada um que um dia tenha visto uma conversa comigo ou não, né? E aí tenha comentado ou reagido positivamente ou negativamente, não interessa o que seja, aquilo o lastreia, o liga, né, a egrégora, né, o do Vida Inteligente do Mosaicos. Isso foi um grande aprendizado, porque daí, quando então houve, no decorrer desse tempo, esse pico, esse ápice das mídias sociais que se mantém ainda agora, então deu para se ter contato mais direto com aquele teu complemento de egrégora ligado através do Vida Inteligente, que são todas as pessoas as quais estão no teu perfil, no grupo Vida Inteligente, no meu perfil. Isso. E como todo mundo fica exposto, né? Então você fica mais suscetível aos impactos que essa exposição produz. Então você sente muito mais empatia e muito mais antipatia. Por quê? Porque você vê a alma de cada um. Então o Vida Inteligente ele serviu para agregar, assim, se você for somar lá o número de vezes que os programas foram vistos nesses 12 anos, eu acho que dá, sei lá, 5, 6 milhões de vezes que alguém dedicou uma hora da vida para ver esse programa do Mosaico. Isso tudo cria uma massa vital, cria uma consciência. E aí a pessoa ligada a essa massa vital vem e expõe o ódio por alguma coisa, ou expõe a fraternidade com relação a alguma coisa, então você não tem defesa contra aquilo, porque aquilo faz parte de você. Então um outro grande aprendizado foi conviver, né, com alguns aspectos chocantes das almas das pessoas que hoje formam o meu entorno, formam o teu entorno, que antes eu não tinha um entorno. Meu entorno antes era o meu entorno kármico, que é a família, né? Profissionalmente o hiper necessário, porque às vezes na empresa que eu trabalhava, então tinha 2 andares, eu ficava no andar de cima, as pessoas no andar de baixo, eu dava bom dia por telefone e ia embora, né? E isso assim, 2, 3, 4, 5 anos, né? Então agora a gente tem contato mais direto. Isso faz com que seja necessário com que você aprenda a exercitar mais ainda a paciência, porque você vê naquele abertamente as pessoas assim. É como se o Mosaicos ele fosse uma reunião de alguns milhares de pessoas, onde cada um traz o livro da sua alma, abre ao acaso e bota em cima da mesa. Pode dar na página certa, pode dar na página errada. Claro. Né? E isso assim, é extremamente salutar, extremamente educativo do ponto de vista iniciático, porque você vê a alma de todos, e no ver você é visto, e há o impacto natural. Então isso é o grande aprendizado, né? É você aprender a ter paciência, a compreender o erro dos outros, né? a torcer para que os outros compreendam o teu próprio erro, e também ensina os limites de cada um. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi. Você aprende no dia a dia, né? Que assim, até onde vai o meu limite de suportar, né, ou de interagir sobre esse tipo de coisa, ou nesse grupo ou naquele grupo. Isso aprendi, mas assim, a ferro e fogo nesses anos, né? E a ponto assim, às vezes a gente está num momento de conversas do Vida Inteligente, nos perfis, no próprio Facebook, altamente construtivo. Então ali a paz flui para todo mundo. Sim, e a harmonia. Exatamente. E a contrapartida é que às vezes o caos flui para todo mundo. Então isso eu também aprendi, que em momento de caos, sobreviva hoje, lute amanhã, né? Lutar amanhã pelo quê? Por um mundo mais harmônico. Então tem que dar tempo inclusive para dor,
tem que dar tempo, inclusive, para que os outros exteriorizem. Então, esse foi um grande aprendizado, porque eu queria passar a linha e ajudar a resolver o mundo dentro da minha capacidade de discípulo. Então, isso eu aprendi. Esse é o resumo do que eu aprendi e aprendo todos os dias, fazendo parte dessa iniciativa que você criou. O segundo círculo, que daí no meu caso é o da Sociedade Brasileira de Eubiose, a Ordem do Santo Grau, teve um impacto muito grande, Grego. Não só na quantidade de pessoas que vieram para esse caminho por ouvir alguma coisa que a gente tinha conversado, se identificar com essa alguma coisa, perceber que esse poderia ser um caminho e então vieram experienciar para que realmente veja se é o caminho, mas também pelo fato de ter um volume maior de pessoas com uma capilaridade muito grande, né, distribuído geograficamente por todo o país e por alguns locais do mundo, né? Então deu ou acrescentou uma certa leveza à instituição, porque a instituição sempre foi a Excelsa Ordem do Santo Graal, mas eu colocaria a Excelsa e Vetusta Ordem do Santo Graal. Por quê? Porque é uma ordem tradicional multissecular, não é? Acostumada a viver assim, em segredo, e que agora, por questões cíclicas, vem a público, se exterioriza, né? E aí você contribui como se fosse um desses rádios faróis para mostrar para as pessoas que há um caminho, e o caminho é esse, né? O caminho de Maitreya, né? É o caminho do Ordem do Santo Grau. Então isso arejou e areja e dá uma alegria, uma leveza diferente para a instituição, e é uma coisa muito construtiva, muito favorável. Sem contar, como eu disse, a parte do volume de pessoas que vieram experienciar esse caminho e da capilaridade. Então sabe que daí a eubiose tem o chamado Eubiose Online, que é o antigo curso por correspondência, que o professor tinha um apreço, o professor Henrique de Souza, ele tinha um apreço muito grande pelo curso por correspondência. Ele dizia que manter a correspondência, o ensino por correspondência... O tempo que ele estava aqui na superfície, tinha curso de correspondência? Tinha, e ele falava assim, o manter o professor chamava sócios correspondentes, né, que é aquele que não pode estar no lugar onde tem um departamento da sociedade. Sim. O manter o sócio correspondente é a maior demonstração, palavras do professor, é a maior demonstração de amor à humanidade que possamos ter. E que tipo aproveitando que você está falando aí, que tipo de aprendizado era esse? Era aula por caderninho, então tinha... Mas como é que era o nome das séries? Antes era séries A, B, C e D, e o próprio Castanho Ferreira era o instrutor, né, à época, né, e depois outros discípulos da época, professor. Mas tinha alguma coisa de série interna, depois de algum... Não existia nada disso? Como é que era? Como é agora. Tinha grau de preparação, e a série D era o irmão maior que a série interna hoje, né? Entendi. E o professor, ele dava tanta importância, ele achava tão relevante, que às vezes ele mesmo pegava os caderninhos e ia no correio para colocar, para mandar pro... Sim. Não, veja o amor e o desprendimento de gente que ele não conhecia fisicamente, sim, pessoalmente, né? Então... essa preocupação em espargir o conhecimento do novo ciclo, mesmo para aqueles que não estão no país ou na cidade onde claro, tem um templo, onde tem um departamento. Por quê? Porque o conhecimento é transformador e pertence a todos. Daí, através do Vida Inteligente e da subseção Mosaicos, né? Então nós criamos o Eubiose Online, que é fazer o curso que era por correspondência, só que agora em um ambiente de educação à distância. Então, até o último levantamento que foi feito em fevereiro, então, tinha pessoas fazendo os graus de iniciação em 246 cidades em 16 países. Puxa! Entende? E aí... a quase totalidade dessas pessoas vieram para esse ambiente, né, para verificar se esse caminho é o caminho que o karma, a lei lhe compete, né? Eles tiveram acesso ou tomaram conhecimento ou através do programa, em todas as vertentes que você coloca, ou na TV, ou no YouTube, tudo, ou na web rádio, ou no site, todos esses caminhos que você fornece. Então, ou através
do programa ou através dos grupos que você mantém lá no Facebook, o grupo Vida Inteligente, essas coisas Exatamente. assim. Então, isso é uma decorrência do que acontece aqui, né? Por fim, o terceiro círculo, ou como isso impacta no terceiro círculo, é que, vamos supor que as milhares e milhares de pessoas que viram as conversas e que veem as conversas, todas elas, né, nós que eu venho aqui do inteligente, elas tivessem visto uma, fossem seguir a vida. Sim. Não estão no Facebook, não dando a mínima para você, para mim, para eu, viram uma conversa. Se dessa uma conversa aproveitarem 10 minutos, desses 10 minutos lembrarem de uma frase, se essa uma frase impedir que ele cometa um único erro em sua vida, que ele quiser cometer, ele venceu. Então, aí não é nem indiretamente, é diretamente se contribui para um mundo melhor, né? Se contribui para a humanidade. E aí essa pessoa que daí teve acesso ao conhecimento, e é por conta disso, ela não errou ou errou menos, a outra pessoa com a qual ela iria errar e ela não errou ou errou menos, em si é impactada diretamente pela fonte que permitiu que essa pessoa pensasse e não cometesse o erro com aquela intensidade. Ela vai e propaga. Então, aonde vai chegar o que aqui se gera? Isso dá a volta. Por isso o professor fala, o pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o cria, ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Conversamos, brincamos aqui e tal, a pessoa veio, né, e me achou assim, chato pra caramba, padre, e achou você chato pra caramba que você só interrompe, ou me achou chato pra caramba porque eu falo naquela voz o tempo inteiro que não dá nada pra ouvir, tudo, mas deu um montão de crítica que ela fez às duas pessoas, né? Não, mas aquilo lá que o grego falou é parecido com o que eu sinto. Tá feito o serviço. Ela vai embora e ainda vai achar que daí eu sou chato, você é chato, né? Mas se identificou com alguma coisa, no momento que se identifica com alguma coisa, vasos comunicantes, está ligado à egrégora, vai ter impacto na vida dela e dela. Você falou muitas vezes aqui e também respondeu muitos e-mails com uma coisa que eu não esqueço. Você disse que você falou de fragmentos que a pessoa pode pegar um dia ali na internet, de repente acessa, vai procurar alguma coisa para comer e cai no Vida Inteligente porque uma palavra-chave levou ela para lá. Aí ela chega lá, ouve alguma coisa e fala, nossa senhora, olha como é que é a casualidade. Mas você disse alguma coisa, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, sem você perder o teu raciocínio, claro. Você disse que a pessoa só percebe uma coisa que existe nela. Uhum. Então fala um pouquinho sobre isso, porque por que eu te pergunto? Porque muita gente hoje, eu convivo com isso aqui, pelo menos virtualmente há quase 30 anos, todo mundo é buscador, mas dando tiro para tudo quanto é lado. E não se encontra nunca. Então, quando aí, por exemplo, você fala uma palavra e ela, opa, essa palavra aí me chamou. Então é estranho. Ela vive procurando e a coisa está em si. Como é que é isso? Uhum. E por que precisou desse gatilho? Vamos usar essa palavra? Por que era? Que código é esse que ela sentiu e não sente em outro lugar, vamos dizer? O que é isso? O que se faz aqui é como se você tivesse permanentemente, ao longo desse tempo inteiro, falando ocultamente coordenadas, né? Coordenadas n-dimensionais, onde a coisa em si se encontra. Então a pessoa ouve falar sobre biblioteca de Duarte, e aí ela se identifica com aquilo, não é com a palavra, mas é quando se fala biblioteca de Duarte, é o nome de alguma coisa que existe realmente. E aí, por trás da pronúncia daquele nome, tem uma coordenada que é o ponto de onde emana a coisa em si. É quando se falasse assim, tem aquela... como é que é o nome da árvore que tem ali na Praça 15? É a árvore do quê? Figueira. Tem uma figueira, né, que fica na Praça Central em Florianópolis.
quando eu estou falando isso, eu estou dando o nome, descrevendo a coisa que fisicamente está lá. Sim. Aí a pessoa ouve, puxa, a figueira em Florianópolis, vai imaginar a figueira, vai pesquisar, vai ver a foto, depois de um tempo ela está lá na figueira batendo uma fotografia e passando uma semana de folga aqui nessa cidade complexa e conturbada em termos de trânsito, né? A parte, o abstrato é exatamente a mesma coisa. Você vai ouvir qualquer coisa que você vai falar, ele se refere a uma coisa real, não é? E aí a pessoa vai se identificar. Tá, mas como é que essa coisa está em mim? Ué. Aí depende de cada um. Quer ver, por exemplo, você falou uma expressão que hoje é muito usada, que assim, todos somos buscadores, né? Então você pega um detector de metal e tem vários, né? E acho que dá para fazer uma analogia bem boa. Então tem detector de metal que é o mais simples, que daí então ele detecta até 1,5 m a 2 metros de profundidade e no raio, e ele detecta qualquer tipo de metal. Eu sou um buscador. Aí eu vou me atrair uma lata de refrigerante, uma colher que perderam, e aí o aparelho ele vai me dar tanto sinal de coisa enterrada que depois que eu desenterrei 9 latas, o 10º sinal ele apita, né? E eu disse, putz, mais uma lata, não vou nem cavar porque eu já estou cansado. Sim. E era o tesouro. Tá. Olha aí, ó. Esse é o primeiro tipo de detector. Isso é interessante. E esse é o primeiro tipo de personalidade, que é aquele que busca tudo sem querer nada. Ele não conseguiu traduzir ainda o que ele busca, ele só sabe que tem o que buscar. Sim. Então, iniciação é persistência. E você tem que saber o que você quer. Então, em síntese, dentro do nosso tema, nós estamos ensinando a buscar? Óbvio. Ok. Sem dúvida. Esse é o primeiro tipo de detector de metal. Tem um segundo tipo de detector de metal, que é o detector que eles chamam de industrial, né? E ele funciona com... são 2 conjuntos de barras, e ele pega até 10 km de profundidade, pega até 2,5 de área, mas ele detecta a ionização que do metal emana. Então ele detecta o veio onde corre, onde existe o metal. Então estou passando aqui, mapeei essa área inteira, se aqui tem um veio de ouro. Só que o veio de ouro, eu não vou meter a picareta daquilo bem, ele vai estar distribuído ao longo do cascalho. Eu tenho que saber aonde cavar, a profundidade que eu vou cavar, e quando encontrar eu tenho que saber que aquilo é ouro, e em sabendo o que é, extrair a impureza do ouro. Outro processo da iniciação. Conhecimento hoje tem aos montes. Só que tem que filtrar tudo, exatamente. Porque senão você pensa que vai estar pegando ouro e está pegando pirita de ferro, que é ouro de tolo. Sim, né? Que é exatamente igual, peso, tudo, aparência, tudo, só que quanto é que vale? Zero. Tempo de vida perdido. Há um terceiro tipo de detectores de metais, né? Que são os chamados direcionais. Né? Nem sabe o que sabe de detector de metal, estamos indo bem. Então são os direcionais, né? Eles são eletrônicos, e aí então você pode pegar de 5, 8, 10 quilômetros, né? Ele vai analisar a ionização do material, né? E aí te permite saber exatamente aonde está e qual é a profundidade que está aquilo que você não sabe o que é. Problema nesse detector eletrônico, ele funciona à base de pilha. Alguém sempre tem que estar botando pilha para que o cara vá procurar. Então também tem um monte de pessoas, detectores eletrônicos, que se ninguém estiver botando pilha, se ninguém estiver incentivando, olha, procura, olha, vai. Então tirou a pilha, fica num canto, volta à rotina, não quero procurar mais nada. Né? E mesmo aí tendo a pilha, ainda você vai ter que saber para qual direção, qual é a profundidade, o que vai ter, né? E eu posso regular aí já um outro tipo de detector direcional. Eu digo o tipo de coisa que eu quero, só que no detector vem assim, ou ouro ou prata, 2 alternativas somente, né? E aí você deixa de ver o resto. Então você está em cima de uma grande jazida
né? Ou de uma terra que é esmeralda Esmeralda, pura, ou captou rubi, aqui, era isso que eu estava lógico, vendo. estou vendo a cor, ou esmeralda, ou rubi, ou diamante, o que seja, e você não, porque a tua máquina te diz que só o que tem valor é ouro. Exatamente a mesma coisa que acontece hoje. Você só quer levitar, ou invisibilidade, adquirir poder, ou fama, dinheiro, isso aqui e tal, e aquilo que realmente tem valor, né, não é encontrado. Há um último tipo de detector de metal, último nesse exemplo que estou criando, que ele funciona por ionização, ele não tem nada de eletrônica, não é? E seria como se fosse uma vareta, você abre esse detector e dentro dele você coloca aquilo que você deseja encontrar. Fecha, coloca a mão e aí é como se fosse uma vareta de rabdomancia, sim, né, de procurar água, isso, né? Que o princípio é exatamente o mesmo. Então daí com esse detector, ele com uma antena, né? E aí você fazendo parte do detector, interagindo com a Terra, aí aquilo que tem ali, ele vai apontar. Tá para cá. Aí então você sabe que eu coloquei aqui. Você está falando exatamente o que eu tenho enaltecido, principalmente eu uso muito no trabalho de fractais que eu fiz aí, que eu faço, é a intenção, que as pessoas não acreditam na intenção. Lógico. É um poder fantástico. Mas é que as pessoas esquecem. É um poder fantástico a intenção. Não, é que as pessoas esquecem Ele que... deu exemplo agora disso. As pessoas esquecem que o mundo, ele existe mesmo quando eu estou com os olhos fechados. Sem dúvida. É mesmo. Que é o conceito de invisível. Invisível que eu não olho, então, que eu não vejo. Fechei os olhos, tudo é invisível. Tudo continua, mas está aqui. Fantástico. E o inaudível. Você está do meu lado, está me chamando Jorge. Eu estou lá embaixo e você está me chamando. Aí para mim é inaudível. Mas é inaudível assim, é que o som está chegando numa frequência que eu não consigo traduzir. Bate. Isso aí, né? Brilhante, bem isso. Então esse detector, ele faz com que eu e o equipamento sejamos um. E eu sei exatamente porque coloquei uma pequena esmeralda, ele vai apontar. Esmeralda. Aí vai, quando chegar bem em cima, ele vai começar a girar. Dali para frente é comigo. Claro. Dali para frente é comigo. Né? Então eu tenho que saber o que eu vou escolher, como é que eu vou me comportar, o que eu quero, quando encontrar o que eu quero. Se eu tenho as ferramentas para usar o que eu quero, né? Não, e aí andei, tô no meio tô no topo do Monte Roraima, né? E me perdi. E aí eu desejei a vida inteira encontrar uma esmeralda gigantesca. Encontrei. Acabou a comida, acabou a água, não tenho telefone, não tenho como voltar, não sei onde estou, eu vou ser sepultado ao lado da esmeralda. Bem isso. Por isso que tem, assim, esotericamente, tem uma recomendação muito séria, é assim, muito cuidado com o que você deseja. Já ouvi essa frase. Muito muitas cuidado. vezes. Por quê? Porque vai acontecer. Ou agora, ou daqui a 20 anos quando você não desejar mais, ou daqui a 30 anos quando esse teu desejo vai te destruir completamente, ou vai ficar com um desejo pendente e você vai existir de novo só para atender aquela coisa. De qualquer maneira é prejuízo. O que a gente faz aqui então? No Vida Inteligente, o que a gente tem feito? Dado elementos para que cada um, sendo aquele detector último que tem em si alguma coisa, perceba, se identifique e fale assim, puxa, é isso que eu gostaria. Aí ele vai seguir um caminho. Qual caminho? Aí o problema é dele. Mas sabe o que eu acho? Eu acho engraçado. E como é que a gente coloca esse pedacinho de metal que vai dizer o que eu vou procurar? Esse é o que é o eu superior. Ele na alma vai colocar aquilo que vão ser as tendências positivas e negativas, que é aquilo que eu vou atrair. Aí eu vejo que, mesmo estando na direção adequada, eu vejo que, tempestade, é de noite, acabou a água, acabou a pilha, acabou o telefone, é prudente o quê? Eu paro, espero passar a tempestade, procuro alimento e ou sigo ou volto, né? Por quê? Porque a vida ela tem que continuar. Mas é importante que eu encontre isso para a humanidade. Vem aquilo que diz Madame Blavatsky, faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Então, tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem seu tempo. O que você faz aqui é o quê? Funcionar como um rádio farol. Que era como o professor falava aqui de início, quando houve então, a transposição da confraria do norte da Índia e do oeste do Tibete para o Brasil,
e onde foi fundado Dharana, né, a Sociedade Mental Espiritualista, que era a transição do Oriente para o Ocidente, a luz agora vem do Ocidente. Então Dharana era como se fosse um rádio farol, emitindo, não é, vibrações para que as pessoas que se sentissem atraídas pelas mesmas fossem procurar a origem. Só que de início a coisa era mais embrutecida, então a única moeda de troca que se tinha para atrair as pessoas, não quem já veio para trabalhar, mas quem estava por aqui que precisava retornar, era através da coisa mais densa. Então se fazia assim, coisas ligadas ao animismo e materialização, levitação, essas coisas assim, para daí então filtrar e daqueles atraídos ver, não, quem vai ajudar a consolidar a obra, o novo ciclo, né, na pátria do Avatara, na pátria mãe, na terra Brasil. Aí o pessoal foi ficando e foi vindo, e ainda hoje as mônadas que então estão vindo para o Brasil preparadas para dar sequência, né, ao trabalho no ciclo do Avatara, elas ainda precisam de um rádio farol que lhes diga, olha, pode ser isso, pode ser isso. Aí vem e experimenta. Não é, segue o caminho. Né? Então, esses são os três âmbitos, os três aspectos que daí age, na minha opinião. Né, eu tenho percebido aí, eu tenho percebido a felicidade das pessoas. Elas têm se sentido muito bem com o que você tem passado através de você, né? E o que eu não consigo ainda compreender, digamos assim, mas tudo bem, agora já estou mais sossegado nesse aspecto, já não vou ficar mais questionando. Como você diz, é um processo que é para nós que somos, a gente fica falando de tempo e fica preso em tempo e em números, né? E a gente não deve fazer isso. Mas eu ainda percebo por que a pergunta em síntese é essa: se o professor Henrique José de Souza estivesse por aqui hoje em cima, que nem eu e você na superfície aqui, estivesse vivo que nem nós aqui, o que ele estaria fazendo? Olha que pergunta, olha que rojão que eu estou jogando na sua mão. Só isso, mais nada. Ele viveu, tudo bem, estou falando como um ser temporal, eu estou aqui, estou vendo, tenho o seu calendário, fico atrás do relógio. 80 anos, de 1983 a 1963. Perfeitamente, então tá, isso aí, me lembro bem, eu vivi de 51 para cá, eu me lembro direitinho, né, porque foi quando eu nasci. O que o professor estaria fazendo hoje? Em 51 você estava em São Paulo? Em 51 eu estava na Grécia. Você chegou em São Paulo. 54, amanhã... Em 54 o professor estava em São Paulo. 9 de junho de 1954 eu cheguei no Brasil. 9 de junho de 1954, Então era o tempo que o professor estava bem ativo fazendo aquelas coisas aqui. Sim. O que estaria fazendo hoje o professor? Por que eu faço essa pergunta? Porque, pelo que eu li dele, não conheço quase nada do professor Henrique José de Souza, mas pelo que eu li dele, ele era uma pessoa muito dinâmica. Ele era dinâmico. Dinâmico não significa sair correndo daqui e de lá, não. Ele era dinâmico nas cartas que ele escrevia, quer dizer, na conversa que ele tinha com as pessoas que o visitavam, tudo. Eu percebi nos relatos do Alvin, no que você fala, no que eu já li por aí, ele era uma pessoa dinâmica, né? Então, vamos projetar o professor para os dias de hoje aqui? Ele estaria fazendo... já sei o que responder. Já sabe, né? Vamos lá. Então, primeiro assim, né? E nós já conversamos aqui que o professor, ele não viria ficar no Brasil, né? A escrita era outra da história, né? Sim. Então, em 1999, daí ele vai para Portugal, depois vai para o Ceilão, Goa, Índia, Tibete e tal. E aí ficaria lá durante um tempo, aí volta em 1920 alguma coisa, daí iria para os Estados Unidos, encontraria com Blavatsky, com a sociedade que ela teria criada lá. E então viria mais alguns seres junto com o professor daí do Tibete para a América e ficaria lá 1 ano e meio, 2 anos, e então viria para o Brasil. Que no Brasil existiria uma sociedade filosófica, uma instituição filosófica fundada por Honorato. Nós falamos isso de Blavatsky e a JHS, nos dois programas. E o professor, então, ele cumpriria o script que estava reservado para ele, né?
por conta de opções de lei, não é? De atalhos de lei. Então, tudo isso não aconteceu, o Centro Teosófico não aconteceu nos Estados Unidos. O professor ele volta daí direto para Salvador e toma a frente da instituição e leva a instituição, então, até 1963. E ele, assim, falar sobre ele é uma coisa emocionante, né? Não dá pra gente medir assim pelo que seria o teu comportamento, o meu comportamento, o comportamento de nós todos, né, discípulos, nós todos seres humanos normais, porque assim ele nasceu e viveu para isto. Então, se a gente imagina o Alvin como sério, daí então o Alvin seria aí se multiplica o professor por 100, né? E por se o Alvin é 1, eu e você nós somos 0, né? Uma dízima periódica aí. E então a vida dele era para isso. E acordava todas as madrugadas de manhã e aí ia para uma máquina de escrever para criar os livros, né? Criar as realidades que era o desenrolar da obra, né? Do que viria a ser a ambiência para a venda de Maitreya. E havia aquela preocupação de então compartilhar com aqueles os quais tinham ciência do que estava acontecendo. Então você imagina, lá em São Lourenço ou em São Paulo à época, datilografar naquelas máquinas, colocar no duplo, passar o stencil, pega, manda por correio para alguém. Então, e o volume de coisas que ele produzia, né? Então, 8.000 páginas, 8.000 páginas, né? Teve mais, eu encontrei mais 700 e poucas páginas. Sei lá, vamos colocar 10.000, considerando os artigos que ele escrevia, 10.000 páginas escritas, né? Na máquina. Você imagina o professor hoje com acesso a... com a internet aí é tranquilo. Não o Facebook, porque ele não ia conseguir interagir, mas pelo menos assim, produzir e esse produto ser compartilhado por e-mail. Então produz hoje. O mundo seria assim, bom, primeiro assim, o professor Henrique José de Souza, né, quem ele era, o que ele fez, ele vai ser conhecido na sua integralidade. Você disse, vai demorar, né, para ser conhecido, e não é pela humanidade, eu digo inclusive pelos que o seguem, pelos membros, irmão maior da Ordem do Santo Graal, para compreender exatamente o que é ele, vai demorar, não é? Agora vai chegar um tempo, né, em que se falará a respeito dele, como se fala hoje de Buda, como se fala hoje de qualquer um desses grandes iniciados. Que vocês não ajudam, vocês, Sociedade Brasileira de Obiose, eu falei, mas eu cobro de novo hoje, está aqui no ar, sim, a biografia do professor Henrique José de Souza. É que tem que ter paciência. 2017. Eu sei, Grego, mas tem que ter paciência, sabe? Porque aquilo que eu falei agora há pouquinho, então a Ordem do Santo Graal e as ordens que a compõem e esse conhecimento, então é tanto conhecimento e é um processo de adaptação tão intenso que daí isso às vezes causa uma dificuldade em encontrar o código de linguagem para compartilhar ou até onde compartilhar. E o professor sempre dizia assim que tinha que compartilhar o conteúdo com o discípulo, não ocultando nada ao instrutor, né? Porque em ocultando seria um crime de lesa evolução contra aquele que se colocou em tutela espiritual à instituição e ao instrutor. Só que às vezes pode ser que o instrutor não passe tudo porque o próprio instrutor não conheça por quê, porque o instrutor, como todos nós, somos só discípulos, né? Mais nada. Sim. Então, aqui tem uma paciência nesse método. Agora, ele deixou muito claro, né, que há os caminhos de preparação para chegar nesse estado mínimo de consciência para compreender o que existe de conhecimento e nunca então pegar e distribuir tudo integralmente por e-mail, Facebook, internet, tudo isso jamais iria acontecer. Então, não é que a instituição fale, é que é um processo de adaptação, porque é uma coisa era tão esplendorosa
e o volume de conhecimento e a realidade é uma coisa assim tão, sabe, sem parâmetros para se adjetivar, que fica difícil de pegar e criar os códigos de linguagem e trabalhar isso para compartilhar com a humanidade, porque tem que compartilhar com a humanidade porque é o conhecimento que pertence à humanidade. Sabe por quê? Porque sabe o que eu penso? Se for verídico, né, e a história diz, como eu não vivi a história, eu não sei. Dizem que o livro do cristianismo, a Bíblia, que vem do grego vivlia, que é sinônimo de livros, vivlia significa livros, então é um conjunto de livros, tanto é que a Bíblia é um conjunto de livros. Diz que do testamento, dos 4 testamentos, dos 4 evangelhos, diz-se que o primeiro deles foi escrito 70 anos após a presumível morte de Yoshua Ben Pandira, 70 anos depois. E assim foi, tanto é que os 4 evangelhos têm contradições aos montes, né? Então, eu não vou fazer comparação nenhuma. Hoje nós temos, em idade acima da idade normal, como é que eu posso chamar? Terceira idade, os filhos remanescentes do professor Henrique José de Souza, né? Dona Selene, seu Hélio, seu Jefferson. Ok. Então nós vamos esperar, Seu Hélio nasceu em 38. Dona Selene em 40. E o seu Jefferson em 44. 44? 42 foi o Hermès. Isso, 44, é isso, tá. Então daqui a pouco, quer dizer, vamos escrever a biografia do professor Henrique José de Souza daqui a 40 anos. Né? Tem que ter essas pessoas. São os filhos dele, são os filhos do professor que estão aí. Né? Estão firmes aqui. Eu acho que isso poder-se-ia dar de presente para a sociedade brasileira. É muita ousadia minha, me desculpe quem está me ouvindo aí, é muita ousadia minha pedir isso, já falei para o Jorge, mas eu acho, é um direito que eu tenho, posso estar totalmente errado, eu acho incrível não ter a biografia do professor Henrique José de Souza no portal da SBE. Tinha que ter lá, a primeira coisa lá, quem foi Henrique José de Souza. Sabe, quando eu escrevi a biografia do professor, tem uma discussão muito interessante, né? Que assim, estão escrevendo a biografia, né? Daí, mas isso a gente não pode colocar. Mas será que não? Não, então vamos deixar de lado. Aí coloca não, mas isso a gente não pode colocar, né? Aí, então a gente tem que escrever uma biografia do Henrique José de Souza, brasileiro baiano, né? Que nasceu em 1883, do ponto de vista exotérico, né? Sim. E aí um resumo biográfico, né, do José Henrique de Souza, de JHS, Sim. Né, fundador da Cidade Teosófica Brasileira, fundador de Darana, de Samiyama, de Alcione, fundador da Ordem do Santo Grau, e ele sendo quem ele era, e do ponto de vista esotérico, aí tinha que escrever assim, um resumo bem pequenininho, porque para compreender os outros fatos, eu preciso do conhecimento esotérico que eu aprendo ao longo dos graus. Claro. Eu tenho uma biografia que eu compartilhei até, fantástica do professor, tem uma linha e não está no site. Que tem uma linha muito tênue e que é difícil de se atingir e de se controlar quando se lida com seres, com pessoas dessa natureza, como ele, que é aquela linha que separa divulgação de exposição, sabe? Então, divulgar... Mas não é nem divulgação e nem exposição. Eu entendo o que você diz. Tem que saber que a pessoa... Não, aos poucos a gente vai fazendo as coisas, né? Quer dizer, a sociedade é um conjunto de pessoas e tem... Ele vai brigar comigo. Não, nunca briguei contigo. Nunca brigou comigo, nunca briguei contigo. Nem nunca deu uma dura em você, nada. Nada. Mas eu ia falar assim, não tem problema, eu sei, tô tranquilo, 3005 tá logo aí. Não, até porque você nunca me deu nenhuma razão para eu nem brigar contigo. Não, claro que não. E você sabe que com relação às coisas da OSG, da obra da instituição, eu sou de um rigor assim insuportável, claro, assim, tem que ser, intragável, né? Então, agora até esqueci o que estava falando. Você estava falando do tempo, dessas coisas todas. Você estava falando desse rigor que tem que ter, o que o professor estaria
Sim, sim, eu digo com relação ao divulgado. Então, Isso, que a instituição... Você pegou de novo, Sim, é que a instituição, ela é a exposição do professor. ela é um conglomerado, um conjunto de pessoas, sim, né? Cada um com a sua tônica, e ela é uma escola de iniciação. Como é uma escola, pressupõe-se o seguinte: todos estão aprendendo o tempo inteiro, não tem fim. É uma iniciação de JHS não tem fim, né? Então é um conjunto de pessoas, cada um com uma atividade, cada um com, né, alguns dirigindo, instruindo, cada um faz sua parte. E a gente tem que ter paciência para que no tempo certo aqueles símiles se congreguem para produzir aqueles códigos de linguagem para que... Isso foi o que eu falei, 3005 está logo aí, nós estamos em 2017. Não, realmente 900 não, e poucos anos aí. Não, realmente até poderia ser, mas só que não, porque o tempo agora está diferente e a realidade está diferente. E como a gente já vive o ciclo de Maitreya Buda, de 2005 para frente, então a coisa urge, né? O mundo vai passar por muitas mudanças, né? As pessoas vão passar por muitas mudanças. Está aí, está aqui. O conhecimento que vai vir à tona, ele muda completamente a história do mundo, muda a história do Brasil. Há uns 8 anos, sei lá, atrás, um programa que a gente fez, eu falei assim: olha, vocês deviam prestar atenção em Tesla. Hoje Tesla está em cada esquina. Tá, então. É natural, e assim, isso tudo tá, e tem gente que é contra isso, né? Porque não quer que isso aconteça, energia livre, não interessa. Normal, né? É assim, porque sublimar o passado, né? O sublimar é um termo assim mais polido para dizer matar, né? Porque você tem o mal, né? O mal vai se transformar em bem. Do ponto de vista de mal, ele deixa de existir, é a sensação da existência. Isso. Então qualquer força contrária que represente o mal com L e o feio, ou o retrógrado, ou o ódio, ou qualquer coisa assim, ela tende a deixar de existir. E o que ela vai fazer? Vai lutar animalescamente até o último instante. Para quê? Para não deixar de existir. Sobreviver, instinto, exatamente, instinto. E aí a gente tem dois caminhos: ou dar embate, se transforma em alguma coisa igual ou pior, ou vai semeando o bem e o belo. Para quê? Para que isso floresça na alma de todos e a coisa naturalmente se transforme, porque não vai ter alma, não vai ter casa onde o mal consiga se abrigar, e o novo ciclo se fez nesse aspecto. Então se encaixa integralmente o trabalho que você está fazendo com o Mosaicos, que é o quê? Semear, né? E aí que nisso nós conversa, altera a tua alma, altera o teu entorno, e o teu entorno é o egrégor do vida inteligente, tua família, esses todos, e por ação direta contribui-se para que a humanidade mude, porque essas horas de conversa, de leitura, de ver, essa coisa toda, isso são seres vivos plasmados que estão fazendo o quê? Como eu disse agora há pouquinho. Então, eles são criados para o bem, o bom e o belo. Eles alteram o meio que lhe dá origem, alteram o astral onde eles existem. O que é alterar o astral onde eles existem? Construir a ambiência para que Maitreya, para que o novo ciclo seja visível fisicamente, né, para toda a humanidade, que é o objetivo final das coisas. É isso, e parabéns para você, né? Você não pode contradizer o que você fala. Quando você aceitou o meu convite em 28 de setembro de 2005, você podia não ter aceitado. Sim. Você podia estar fora disso aqui, podia ter desistido no programa seguinte. Te convidei, vamos voltar aí, você aceitou. Mas você sabe, você está aqui 12 anos, você enfrentou sérias dificuldades, como todo mundo enfrentou. Passamos por cima disso tudo isso aqui que o Vida Inteligente passou nesses 12 anos, que você sabe bem. Então, mas tá aí, por que você está aí? Né? Você teve essa opção também de pular fora do barco. Ué. Mas você sabe, Grego, que assim, eu tenho por meta, assim, todos os dias eu tenho que dar um passo em direção ao meu objetivo. Todo final de dia é hora de balanço, né? E aí, isso, extremamente rigoroso, assim, chato mesmo, para comigo mesmo, assim, tá, o que eu fiz hoje? Você já falou isso aí, isso é bacana, isso que sirva de... Não, o que eu fiz hoje? Um feedback do seu dia, né? E além daquele dia antes de dormir, eu me conto assim, não, aí o que eu fiz hoje, assim, não, concretamente, qual é que é o resultado de hoje
para a minha vida, para o meu entorno, para a instituição, para a humanidade. Hoje o dia foi fraco. Aí eu vou dormir menos ainda, vou acordar mais cedo, porque amanhã eu tenho que contribuir para que o mundo melhore. Ah, mas você é só um cara perdido e falando, não interessa. Aí o somatório de todos os só um cara é que vai dar a humanidade e muda-se a humanidade. Agora, não é simples para você pegar e puxar esse trem por conta própria nesses 12 anos. Todo mundo sabe. Não, mas E para as pessoas, no geral, levar a vida e tentar prestar atenção na questão abstrata, iniciática e a própria morte cobra da vida. Então, assim, as coisas fluem, às vezes andam um pouco mais, andam um pouco menos. Mas, sim, independente do que tenha acontecido nesses 12 anos, sistematicamente, a cada 15 dias, a gente tem se encontrado. é isso aí. Né? E como é que estamos? Tudo está bem. Por quê? Porque quando eu faço meu trabalho, tudo está bem. E a vida, como é que vai? Não, aí a vida é outra história. Outra história, outra disse história. tudo. A Aqui, vida é a vida. Durante... A vida é a vida. É. Estou pilotando um avião. Como é que você está? Estou 100%. Pousei. Como é que você está? Putz, está complicado. Mas só depois que eu pousar. Porque a vida é assim. Sim. Então, uma coisa é o trabalho que nos compete, é levar a vida a sério. E outra coisa é viver a vida. É né? isso. Se a vida fosse absolutamente perfeita, ninguém estava vivendo por Não. quê? É isso mesmo. Né? Aqui a gente sempre fez isso aqui, ó, por isso que ele disse que eu acho super agradável quando a gente se encontra, né? Forma-se uma egrégora que já aconteceram até com os fenômenos, né? Que a gente já foi descrevendo ao longo desses 12 anos, mas é um ambiente diferenciado, né? Talvez seja o ambiente do novo ciclo, não sei, né? Acontece, mas Você sabe que é. Mas o que rola aqui é muito gostoso, entendeu? Isso, a gente tem prazer de poder passar isso aqui na edição que o Fernando faz depois, com todo o carinho também que ele prepara, de a gente levar isso para distribuir, né, para passar para frente. É uma delícia isso aqui, a gente vê. É um conglomerado de não é nem de forças, de potestades que, se não tivesse se esforçando muito, não tinha chegado até aqui. Não tinha, sem dúvida. Porque sem dúvida. depende de uma porção de coisas e assim, a lei provê, grego. Com certeza, A lei provê. com certeza. Se é necessário, vai acontecer. É isso. Eu Mas nisso eu acredito. queria não sei o que. Não, mas uma coisa é o que você gostaria de fazer, outra coisa seria o necessário. Né? É que o necessário, é quando a gente às vezes conversa, a lei nos coloca aonde é necessário, da maneira como é necessário, fazendo o que é necessário. O que eu desejaria, aonde eu desejaria, da outra forma. história. Já falamos sobre isso até história, aqui, já falamos. outra história. É isso aí. Então, Então eu só posso agradecer você por estar como parceiro nesses 12 anos, né? eu queria Sem você, não, nada disso teria aqui seria... acontecido da mesma Não, maneira. tudo bem, mas eu queria só aproveitar daí para não esquecer e agradecer daí para você a amizade, fraternidade, Sim, parceria, isso paciência que você tem comigo, né? Isso aí é tranquilo. Mas eu queria daí agradecer e aí eu posso fazer isso porque daí só estou eu aqui representando, né? Sim. Então agradecer em nome da instituição Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Da tríade superior dirigente da Eubiose, né? Do próprio professor, da Ordem Santo Grau, pelo empenho que você tem tido e pela gentileza, pela fraternidade de abrir esse espaço esses anos todos para que a gente venha aqui conversar. E além de abrir espaço, de manter a estrutura, você ainda se dá o luxo de criar os assuntos para conversar. Então é enxoval completo. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, e da Ordem Santo Grau, muito obrigado. É um grande... Nossa, bacana isso aí, porque eu não tenho, como é que se diz, nada além do prazer de servir, né? A sensação do dever cumprido. É isso aí, é isso aí. O professor aí, dizia que não existe nada superior à sensação do dever cumprido. É isso aí, isso é verdade. Eu sou muito grato às pessoas que eu conheci da SBE, né? O APTA, são pessoas maravilhosas, toda a família, a grande família, né? Que aí se estende até que as pessoas que eu não conheço, né? Então é isso, só pelos seus representantes já vale. Então é um prazer estar servindo. Na verdade, nós estamos servindo a humanidade, não não só a SBE, como não é isso? Estamos servindo todo mundo. Então é isso aí. E para você, meu brother, esse geladão, né? Sempre gelado. Eu prometo, qualquer dia eu vou desligar o ar-condicionado aqui. Pois é, diz que lá não faz frio, né? Gente, então, vocês estão conosco há 12 anos, aqui nesse 27 de julho de 2005.
Ô, meu, muito obrigado por estar conosco aqui, né? E fazemos parte dessa grande família e vamos ver até quando, tá? Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz até sempre.